Fala aí, nação rubro-negra. O Flamengo, como vocês sabem, venceu, né? Do Vitória. Só que as competições continuam. Gente. E aqui, agora vamos falar sobre o próximo confronto do Flamengo na Libertadores. Isso porque o foco dele agora é isso. Isso mesmo, ele vai jogar, né? E o jogo vai ser bem pesado com Corbag. Isso mesmo. E, claro, também vamos falar sobre a chegada de Jorginho. Já está tudo certo, o elenco já está fechado e está ficando bom. Além disso, vamos falar mais alguns detalhes sobre a renovação de Gerson até 2030. Muito tempo, né, gente? Mas ele é um jogador e tanto. E a torcida está feliz. Por isso, galera, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, para Opina Pouco, Benê Casagrande, deixa o palmeirense falar. Vamos pro corte. As negociações começaram. A informação que eu tenho é que a CBF já entrou em contato com Jorge Jesus, representante de Jorge Jesus, iniciou... Na verdade, o flerte já tem, né? Mas iniciou essa conversa aí para quem sabe se tornar namoro entre Jorge Jesus e CBF. A informação que eu tenho é que o Jorge Jesus está louco para aceitar um possível convite da CBF. Agora, obviamente, vai depender de como essas conversas vão acontecer. Tem, enfim, pedida salarial, detalhes a serem discutidos, comissão técnica, muita coisa a ser debatida entre as partes. Mas, de fato, agora oficial não é, porque não é a CBF dizendo, nem Jorge Jesus, mas oficial uma apuração minha que as conversas foram iniciadas entre CBF, entidade máxima no futebol brasileiro, e Jorge Jesus. Diz aí, torcedor brasileiro, você é a favor do Jorge Jesus no comando da seleção ou acha que deveria ser um outro treinador? Óbvio, dentro do que é tangível atualmente para a CBF. Não adianta você chegar aqui com Guardiola, sabe? Ou até mesmo Ancelotti, que já disse que só vai sair do Real Madrid se o Real Madrid o demiti-lo. Ele não vai pedir para sair. Leia-se entre linhas. Eu não vou pedir para sair para assumir a seleção brasileira. Mas pode comentar à vontade aí, torcedor. Agora vamos falar de Flamengo, Fluminense e Vasco. Porque, como nós informamos em primeira mão, o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã, apesar de dois torcedores terem entrado na justiça pedindo uma liminar para o Vasco da Gama ter o direito de jogar em São Januário. São Januário Vasco não levou isso para frente e manteve um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Informação, repito, que a gente trouxe em primeira mão, confirmada pelo Vasco da Gama através do CEO Carlos Amadeu. E aí o Vasco manteve a palavra, assinou o contrato, tudo certinho, para mandar esse jogo no dia 19 de abril, 6h30 da noite, um sábado, no Maracanã, Vasco e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai promover também jogo de basquete antes e após esse clássico lá no Maracanãzinho, ou seja, será um dia especial para o rubro-negro carioca. Mas, pessoal, hoje saiu uma matéria no jornal O Globo dizendo que o Vasco da Gama, após conseguir esse acordo para mandar o jogo no Maracanã, poderia fazer parte, junto com o Flamengo e Fluminense, da concessão no Maracanã. E aí, isso deu o que falar, repercutiu bastante, e Flamengo e Fluminense vieram publicamente, através de uma nota, de esclarecer e negar essa informação publicada pelo jornal o Globo. Primeiro, o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025, ou seja, esse ano, e 2026, desde que haja disponibilidade de condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Ou seja, o Vasco não tem possibilidade de entrar na concessão do Maracanã junto com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense emitiu uma nota extremamente mais pesada, digamos assim, bem extensa, dizendo... Extensa, que eu digo assim, com muitas cláusulazinhas. Vamos lá. São inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas
pelo jornal o Globo, citou o nome do colunista aqui até para preservá-lo, não vou citar o nome dele, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos da concessão no Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto no Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas, portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer, o modelo de divisão de receita e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. O acordo prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50% de torcida, e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então, tá aí as informações publicadas pelo Flamengo e pelo Fluminense, e confirmando a nossa apuração de que o jogo Vasco-Flamengo será no Maracanã. E vou dar minha opinião, eu dei minha opinião hoje lá no SBT. Galera, o Vasco da Gama não pode pensar como torcedor. Os dirigentes, eles não podem ter cabeça de torcedor. Vamos levar o jogo para São Januário de qualquer jeito, vamos brigar com o Flamengo. Não. O Vasco da Gama está sendo profissional, é uma atitude profissional, porque o Vasco da Gama vai ficar sem São Januário. São Januário vai entrar em reforma. E aí eles jogarão aonde? Então o clube, pensando lá na frente, em uma boa relação, e essa boa relação foi estabelecida com a nova gestão do Flamengo, isso quem me disse foi pessoas do Flamengo, não foi nem pessoas do Vasco, que a relação foi muito boa, muito tranquilo o papo, não teve problema algum nos bastidores. O Vasco da Gama foi extremamente profissional. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado, porque tinha que mandar em São Januário, é o Flamengo, não estamos nem aí pro Flamengo. Não, cara, não pode ser assim. Você tem que pensar lá na frente, tem que ser profissional. E eu acho que o Pedrinho e os seus pares, os dirigentes, foram profissionais e mandaram bem. Pelo menos é a minha visão, acho que é bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Fluminense. Jogos no Maracanã, 50-50, bom para o torcedor, seja rubro-negro, vascaíno, tricolor, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado agora. Eu vi alguns me xingando, você é flamenguista, não tem que falar. Gente, óbvio que eu vou falar. Quando é para criticar a diretoria do Vasco, eu critico, porque eu não vou elogiar quando eu acho que eu devo elogiar. Acho que o Vasco fez bem, o Flamengo fez bem, o Fluminense fez bem, bom para todo mundo, é o torcedor que sai ganhando. Para finalizar nosso vídeo, mentira, tem 2 assuntos ainda, Gerson e Pedro. Eu vou começar com o Gerson. Gerson renovou o contrato agora de maneira oficial, ao que a gente havia dito aqui, agora ele tem um contrato mais longo do atual elenco, vai até 2030, uma renovação extremamente justa pelo que o jogador apresenta dentro e fora de campo, capitão na essência da palavra, ajuda demais outros jogadores, sobretudo o Wesley sempre que tem a oportunidade, valoriza o Gerson, dizendo quão importante ele foi nessa volta por cima do Wesley no Flamengo. Então, eu acho que é uma renovação com status de contratação. O Gerson fica aí até 2030, é titular, inclusive, na seleção brasileira atualmente, sem sombra de dúvidas. E o Gerson, em entrevista à Flamengo TV, falou sobre a renovação de contrato com o Flamengo. Cara, gostei das palavras dele. O Flamengo não tinha necessidade de renovar agora, pois ainda tinha 1 ano e meio pela frente. Mas fiquei contente por estarem vendo o que eu faço dentro de campo. É isso. Ele merecia essa valorização salarial, nada mais justo. Agora passa a ter o maior salário do elenco, justo também, está jogando muita bola. Na minha concepção, hoje, dia 8 de abril, é o jogador mais importante para o elenco do Flamengo. Então, uma renovação extremamente justa, inclusive o José Boto falou sobre isso. Segundo o José Boto, o Flamengo renovou o contrato de Gerson para valorizar o trabalho que o jogador faz dentro e fora de campo. O camisa 8 é um dos principais jogadores da equipe há 2 anos. É isso, gente. Não tem como pensar diferente. Eu não vou nem perguntar se você gostou da renovação, porque se você não gostou da renovação, flamenguista você não é. Tamo junto, galera. Abraço, até o próximo vídeo. Fui! De notícias que surgiram, de que a gestão do Flamengo, ela deu aceite nos valores, ela
organizou, né, todo o arcabouço financeiro para fechar a contratação do Jorginho. Então, o Flamengo chegou dentro daquele modelo de negócio que todo mundo queria, para que a negociação com o Jorginho seja encaminhada. Essa notícia, primeiramente, veio lá com o Paparazzo Rubro-Negro, aí depois surgiu, consequentemente, em outros portais também. Na verdade, o Paparazzo Rubro-Negro vem repercutindo isso desde a semana passada. Ontem teve a confirmação da notícia também pelo GE, e aí o próprio Paparazzo também veio e trouxe mais alguns detalhes a respeito disso. E inclusive já está na imprensa internacional também e já está repercutindo em outras partes do globo aí. Já tem gente preocupada com a nova possível contratação do Flamengo. Porque agora que o Flamengo está cedendo aqueles valores que o Jorginho queria, a contratação ela está muito próxima de se encaminhar. O empresário do atleta vem para o Rio de Janeiro para assistir a partida do Flamengo pela Libertadores. Então vamos lá. Vamos ver como que foi a repercussão aqui nos portais estrangeiros. Ganhou a Liga dos Campeões, a Eurocopa e mais. O craque perto do Flamengo para a Copa Libertadores de 2025. Aqui é lá do Pelé da Argentina. Apesar de ter um elenco de alto nível, o time carioca estaria prestes a contratar mais um craque. Quem é? O mercado brasileiro não surpreende mais. A diferença entre contratações e vendas é cada vez maior e é perceptível em todos os mercados de transferência. Essa disparidade acaba impactando as Copas, quando o assunto é competição. Os brasileiros tendem a ganhar quase tudo em jogo, devido, entre outras coisas, aos seus elencos impressionantes. Jogadores vindo da Europa, jovens talentos de outras ligas sul-americanas e até mesmo figuras improváveis são alguns dos jogadores que vão parar no Brasileirão, uma liga competitiva e até mesmo equilibrada, com muitos grandes jogadores. E o Flamengo é exemplo disso, com jogadores como Alexandre, Gerson, De La Cruz, De Arrascaeta, Pedro, entre muitos outros. O time carioca tem um dos melhores elencos do país, mas como sua ambição é vencer tudo, ele sempre quer ficar um pouco mais forte. E tendo como principal objetivo a Copa Libertadores de 2025 e o Mundial de Clubes que começará em poucas semanas, o Flamengo começou a negociar e está muito perto de fechar a chegada de Jorginho, meio-campista que representa a seleção italiana, onde conquistou uma Eurocopa. O meio-campista, atualmente no Arsenal, tem 33 anos e, segundo a mídia local, está disposto a retornar ao seu país de origem. Ele já tinha ido ao Rio de Janeiro para explorar detalhadamente, e no Brasil dizem que ele adorou a cidade. E como o salário não é problema para o clube carioca, eles já cumpriram a parte mais difícil. Já confirmaram que o Flamengo aceitou os termos financeiros do jogador. Por isso, a expectativa é que o acordo entre ambas as partes seja confirmado nas próximas horas. Estamos falando de um jogador com uma longa carreira, que conquistou Liga de Campeões pelo Chelsea, conquistou o Mundial de Clubes, Liga Europa, Supercopa da UEFA e já havia conquistado outros 2 títulos pelo Napoli. Em suma, um vencedor nato, que viria para a América do Sul para continuar ganhando tudo. Aí eles falam aqui, né, sobre o Mundial de Clubes, e o Flamengo sendo um dos times mais importantes do continente, se torna um dos principais candidatos ao título, justamente por causa dos reforços que vem adquirindo. Então é um pouquinho aí da repercussão em relação a toda essa situação, essa novela Jorginho aí que acontece, mas que parece que tá próxima de um final feliz. Muita gente pegou e falou assim, é melhor contratar o Andreas, que é mais jovem, do que o Jorginho. Só que tem um detalhe, meus amigos. O Andreas, você só contrata ele pagando. O Jorginho, ele provavelmente virá de graça. E o custo dele vai ser salários e luvas. Salário e luva o Andreas também vai ter. Então, no final de tudo, eu acredito que é mais vantajoso você trazer o Jorginho. Não é um jogador que tem grandes históricos de lesão, tá? Embora ele tenha 33 anos. É um cara inteligente. É um jogador inteligente. Ele não é aquele jogador veloz, que tem aquele super ímpeto físico. Mas ele é um jogador que utiliza a inteligência como um dos principais pilares táticos de como ele atua dentro do campo. Busca aí um pouco da articulação, de como funciona essa parte intermediária ali com o Jorginho na equipe.
Um cara muito inteligente que tem muito futebol ainda para apresentar, principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. E visto que o Flamengo não vai colocar dinheiro nenhum na compra do jogador, eu considero uma opção interessante. É aquele negócio. Você substitui o salário que o jogador quer receber pelo que você ia colocar de salário, mais luva e mais compra de outro jogador de outro clube. Que nem, para você tirar hoje o Andreas do Fulham, é 20 milhões de euros. É muita grana. Com esses 20 milhões de euros, você já paga o salário do Jorginho no tempo de contrato estipulado. Então acredito que o Flamengo está indo pela opção custo-benefício. E custo-benefício, o Jorginho, eu acredito que seja um bom custo-benefício, e se caso essa negociação vir se concretizar. Vamos observar como vai ficar os próximos passos aí dessa negociação. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cássio, Gabigol, Dudu e Companhia Limitada foi lá pro Cruzeiro para serem descredibilizados e passarem vergonha, né? Isso porque o dono do Cruzeiro, já que o Cruzeiro hoje é uma SAF, o Pedrinho, dono do Cruzeiro, ele fez um desabafo na segunda-feira falando sobre o desempenho do Cruzeiro desde que essa nova leva de jogadores chegaram. Na verdade, ex-jogadores em atividade. Olha só o que ele falou. A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre, né, que é o Alexandre Matos. A realidade mostra pra todo mundo. Erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes, porque é... Nada, né? No Rafael Veiga ainda tem a polêmica, que lá não houve nada, mas ninguém fala tanto. Mas como é do Palmeiras, a galera desce a lenha, né? Normal. Vamos que vamos. E não é contra tudo, contra todos, que nem falou, não. Pelo amor de Deus, gente. Tudo que você fala aqui, a galera maximiza, né? Mas vamos que vamos. Vamos lá. Flamengo vai jogar Libertadores também, 21h30, no Maracanã, contra o Central Córdoba. E tá muito na internet, a galera tá esperando aí que o Flamengo possa pegar o time reserva contra o Central Córdoba. Ou poupar jogadores, né? Poupar titular. Não sei se isso vai acontecer. A gente só vai saber uma hora antes do jogo, tá? Porque houve aquele papo lá que o Flamengo ia priorizar o Brasileirão. Já na primeira rodada não foi com o quarteto lá da frente contra o time de lá, mas tem a questão de lesão, tudo que a gente sabe aí que acontece com o Flamengo, né? Controle de carga, minutagem, aquele rolo todo, né? Então, vamos ver como é que vai vir o Flamengo amanhã. Provavelmente, né, segundo a coluna do Fla, vai vir com o time normal, que é o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. No dia, no GE, tá chamando essa atenção que o Flamengo pode sim priorizar o brasileiro e não botar todo o time titular contra o Central Córdoba, até pela fragilidade do adversário, que a gente imagina que seja frágil, né? Mas Libertadores, tem que tomar cuidado, não é bem assim não, tá? Então, aí no coluna do Fla já tá soltando que vai com Arrascaeta e Gerson e pau, vai pra cima dos caras lá. Eu acho que tem que ir mesmo. Se quer poupar, de novo, cara, bota no primeiro tempo o time completo, resolve o jogo no primeiro tempo, aí depois tira, né? Fazer ao contrário, eu acho que é pior, cara. Bota um time reserva ali no começo, aí o negócio não vai tão bem, daí começa a querer colocar o titular naquele desespero no segundo tempo, e aí, cara, sei lá, aí nem sempre dá certo. Eu acho que tem que resolver o jogo, bota o titular no começo, e bota até resolver o jogo. Aí no segundo tempo, pô, dá uma mesclada, ou não coloca, né? De repente tiver tão ruim o jogo, o problema é que tá com o time reserva, é complicado. E aí não resolve, aí dá desespero, é complicado, né? Então, jogo amanhã, Flamengo e Central Córdoba, 21h30, vai passar na Globo, então todo mundo vai ver o jogo. O que está muito forte hoje aí é a renovação do Gerson com o Flamengo, né? O Gerson renovou com o Flamengo até 2030, teve aí um ganho substancial de salário, a galera tá olhando que é mais ou menos que ele ganhava menos de 1 milhão ali, teve uns 50% de aumento, chegou a 1,5 milhão, tá? Chegou ali junto com a Arrascaeta, De La Cruz, aquela tropa ali que ganha em 1,5 milhão, né? Quem ganha mais de 1,5 milhão é o Bruno Henrique, parece que ganha 1,8 milhão, e o Danilo, tá? Ganha, Alexandro, né?
Um tá ganhando 1.900 aí. Esses caras são que ganham mais. Aqui no Metrópolis trouxe aí o salário da galera aí. Na verdade, no R7, tá? Trouxe aí, que é o Alexandre e o Bruno Henrique. São casa de 1.800.000. E o resto, que é o Arrascaeta, De La Cruz, Danilo, Michael e agora o Gerson, 1,5 milhão. O Gerson ganhava menos que toda essa galera, essa tropa do meio aí. Realmente não tem sentido. Na minha opinião, o Gerson devia ganhar 2 pontos. Eu acho que o Gerson hoje é o melhor jogador do Flamengo. O Arrascaeta é pra mim também um baita de um craque, mas hoje o Gerson tá mais importante até do que o Arrasca, na minha opinião. Só que o Arrasca a gente sabe como é que é, né? No último jogo fez aquele gol de biquinho lá, no jogo não é qualquer um, né? A gente sabe disso. Vamos que vamos, né, cara? Pra finalizar, comentar também, outra coisa que a galera me detonou no outro vídeo aí, foi a questão do Jorginho, que eu fiz deboche, falei com deboche sobre a reportagem, sobre o acerto do Flamengo, eventual acerto do Flamengo com o Jorginho. Falei, cara, eu não tava debochando do Flamengo, eu não tava debochando nem do Jorginho. Pra quem me acompanha mais tempo do canal aqui, sabe do que eu tava criticando muito as notícias, a maneira com que os caras vendem as notícias pra nós, né? Porque os caras falam que tá tudo certo, tudo encaminhado, tudo certinho, mas quem, né? E aí passa um tempo, não tá nada, né? Aí a gente fica com cara de trouxa aqui. Não tô debochando de Flamengo nem de Jorginho, gente, pelo amor de Deus, né? De nada. Eu tava fazendo uma crítica ali, lendo a notícia, uma crítica do site, no caso era o GE ainda, que pra mim é um site sério, mas dava uma exagerada nas coisas, até porque pra prender a galera, né? É isso que eu tava alertando ali, não tava debochando do Flamengo, dor do cotovelo, quero falar que eu tava do Flamengo tá contratando Jorginho, pô, nada a ver, gente, pelo amor de Deus. E falando em Jorginho, importante, hein? O Arsenal meteu 3 no Real Madrid, claro que tem o jogo da volta, e a gente sabe que se o Arsenal sair da Champions, o Jorginho vai ficar praticamente livre, porque ele só tá no Arsenal agora, requisitado ali, por causa da Champions. Mas a partir do momento que ele não tiver mais, o Flamengo já pode correr lá para trazer ele aí, já que tá acertado, como falaram, né? Ele não assinou com ninguém, não assinou pré-contrato com ninguém. Tem o empresário dele falando que ele tem várias propostas da Arábia, da Europa, do Brasil. Então por isso que eu tava questionando, né? Os caras estão dando certo como do Flamengo, né? É esse o meu questionamento, né? Porque os caras estão empolgados nas notícias, claro, porque vai chamar a galera, todo mundo vai ver e tal. De novo, não tava debochando de Flamengo, nem da contratação do Flamengo, né? Eu tô torcendo que o Flamengo traga mesmo o Jorginho para melhorar nosso futebol aqui, para ter mais uma atração para o nosso futebol brasileiro, que, né, sempre perde jogador, né? Vamos ganhar, né? Na minha opinião. Beleza? Então, se o Arsenal perder, né, torcer pro Real aí, galera. Ele vem mais cedo pro Flamengo. Valeu? No mais, tudo tranquilo? Até mais. Toda a cidade. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão segue firme com a Vitória, né? Que ganhou do Vitória e agora vai jogar com o Central Córdoba. E claro que ele quer ganhar e a gente também quer que ele ganhe, né? Mas será que o Jorginho vai dar conta do recado? Porque já tá tudo certo para o Jorginho chegar a qualquer momento. Você viu, né? E até os palmeirenses comentaram sobre isso, né? Mas lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Vene Casagrande, palmeirense, né? Deixa o palmeirense falar e também Opina Porco. Deixa aí, né, o seu comentário e até o próximo vídeo.